Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindo. Olá, bem-vindos a todos. Vamos ver se... Olá, bem-vindos a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Tudo bom? Estamos aguardando a professora Mônica entrar. Bem-vindos a todos que estão chegando. Vamos chegando com calma. Hoje nós vamos falar sobre educação afro-brasileira. Boa tarde, Marcela. Um grande prazer ter você por aqui com a gente. Boa tarde. Vamos esperar só mais um pouquinho, alguns minutos, para começar nossa live de hoje, que vai ser super interessante. A gente vai falar sobre a educação afro-brasileira e o turismo, né? Como que os dois eles são complementares e importantes. Aí, Marcela, do Turismo da UERJ, presente. Muito bem. Dentro dos diversos campos do turismo, né? O que a gente pode fazer a partir da educação para transformar a sociedade, né? Para incluir histórias. E hoje a gente vai falar da história afro-brasileira dentro do turismo. Então vamos aguardar um pouquinho a professora Mônica Lima entrar e a gente começa. Vocês podem escrever perguntas se vocês tiverem, que hoje vai ser um bate-papo, uma conversa bem informal mesmo. Aqui a ideia é a gente sempre trocar. Oi, Di, tudo bem? Veio aqui hoje também. Bom ter você por aqui também. Você que é também educador, né? E traz muito e também a partir da música, os elementos da nossa cultura, né, brasileira. Hi, Terry! How are you? Good to see you! Olá, doutora Bruna, Rosa, Marcela. Sim, é um tema muito importante mesmo, Marcela. Você trabalha com turismo, se você tiver alguma pergunta para fazer. Sim, turismo pedagógico. Tem papel muito importante aí, né, na educação, na transformação da sociedade. Olá, todo mundo que está chegando. André, professor André. Oh, Terry, nice to see you also. I spoke with Nana 2 days ago. I hope you are well. Então, todo mundo entrando aqui, muitos educadores, pessoas que trabalham com turismo. Deixa eu ver aqui a nossa convidada. Tá bom, Di, um grande beijo, muito bom ter você por aqui. Só um minutinho, vamos ver aqui a entrada da Mônica. Olá, Fernanda, né? Fernanda, tudo bem? Vamos esperar só um minutinho que a gente já começa. Olá, Rodrigo. Olha. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde. A Mônica acabou de entrar aqui.
Só um minutinho, Mônica. Já vou abrir aqui para você. Oi, Mônica. Seja bem. Olá. Oi, Mônica. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui, um prazer enorme. Ai, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu estou muito feliz de ter você por aqui. Eu admiro muito seu trabalho, você é uma grande referência para todos nós. A gente vai falar hoje da importância, né, da história afro-brasileira na educação no Brasil, mas também o papel do turismo, né? E aí eu queria começar te agradecendo, né, apresentando a Mônica Lima, que tem uma grande, longa experiência aí no ensino da história da África, nos níveis fundamental, médio e universitário. Entre 1984 e 2010, atuou na Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, no Colégio de Aplicação da UFRJ, onde também se dedicou à formação de professores de História, né, e atualmente é professora no Instituto de História da UFRJ e coordenadora do LEA África, né, Laboratório de Estudos Africanos. Além de atuar na formação de professores de História, né, Mônica é referência na área de pesquisa e ensino de História da África, ministrando cursos e consultorias sobre a temática. Mônica, eu estou muito feliz mesmo, é uma grande honra ter você por aqui. E a gente sabe, né, que a história da África, né, no Brasil, né, essa implementação, né, já é um processo bastante longo, né, que isso vem ocorrendo, né, ao longo desses anos todos. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que começou o seu interesse em relação ao estudo da história da África. Ah, pronto. Começando por mim, é bom. Começar da minha história, né, para desaguar em outras histórias. Bom, meu interesse por história da África foi despertado, na verdade, porque quando eu estava fazendo faculdade, há muitos, muitos anos atrás, não havia história da África especificamente, né? Havia professores que nas suas disciplinas tocavam em aspectos, eram muito poucos, mas havia aqueles que tocaram em aspectos da história africana. Mas eu fazia parte de um projeto, eu era estagiária inicialmente, depois passei a ser assistente de pesquisa num projeto com a documentação cartorária do município de Vassouras, aqui no estado do Rio. A gente estava organizando os arquivos daquele município e me coube ficar com os arquivos de processos contra os escravizados, né? E, enfim, eram processos, crimes que foram movidos contra os escravizados e eu comecei a lidar com esses processos. E o curioso dos processos crime, né, como um trabalho assim, de resgate histórico, é o tipo de documentação, um dos únicos, né, na documentação produzida por essa, enfim, pela presença negro-africana na nossa história e tal, um dos poucos documentos em que o escravizado tem a oportunidade de falar na primeira pessoa. Porque, como no processo crime, eles e elas são interrogados, né? E interrogadas, e as pessoas falam, eu sou fulano, filho de fulano, né, oriundo de tal região da África, ou nascido aqui no Brasil. Então, assim, quando eles se qualificam e se apresentam, e aí eu fiquei muito impressionada com aquelas vozes e falas que eu nunca tinha escutado, né? Porque quando a gente lê um documento desse, é como se a gente escutasse as pessoas falando. E aí, aquilo me mobilizou muito, eu comecei a levar essas notícias para a faculdade, para as minhas aulas. Eu era monitora de História do Brasil e eu comentava
como é que aqueles documentos estavam me mobilizando e o que eles tinham e tal. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu estava fazendo concurso para professora, fui ser professora do Estado, etc. e tal. Uma das minhas professoras de História do Brasil me disse, olha, estão selecionando para um mestrado no México sobre História da África. Eu achei o máximo tudo, né? Primeiro no México, para mim o México, né, era uma coisa assim distante, que eu não conhecia nada também. E a África, dois lugares, né, que aquela possibilidade se abria para que eu encontrasse. E aí eu resolvi me candidatar. Eu estava numa época justamente fazendo concurso para professora da educação básica e pensando no mestrado futuro no Brasil. Não havia muitos mestrados na época no Brasil, os cursos de pós-graduação estavam começando a se firmar. Eu estou falando para dar um marco temporal, né? Eu estou falando do ano de 1984, que foi quando eu terminei a graduação. E aí eu fiz a seleção para esse mestrado. Fiz a seleção e passei e fui. E aí eu comecei a estudar África. Fui estudar África no México. Era um mestrado criado pela Unesco. Mestrado com a perspectiva internacional, de estudantes latino-americanos de diferentes países. Fazia parte de uma série de iniciativas que a Unesco estava tendo naquela época de disseminar o conhecimento sobre África. Foi a mesma época em que a coleção História Geral da África estava sendo finalizada. Foi a época em que o Amadou Mbow era secretário-geral da Unesco, um senegalês, né, um grande intelectual senegalês. Então, era essa época e eles criaram esse mestrado também. Eu fui a segunda turma, fui para lá, e aí eu tive esse mergulho, essa imersão em África durante 3 anos da minha vida. Lá o mestrado era um mestrado bem escolarizado, né, que eles sabiam que a gente não sabia nada, então a gente tinha muita aula, e com muitos professores africanos. E essa foi outra sorte maravilhosa, que presente que a vida me deu, né? Sim. Aí eu estudei com esses professores africanos e africanas também. Me lembro, a professora de geografia era uma argelina. E isso me fez, quer dizer, me apaixonei perdidamente pela história do continente. E voltei para o Brasil com essa formação e comecei a dar cursos para professores, porque eu era professora de educação básica, voltei, né, para a sala de aula de educação básica e comecei a juntar esses 2 pedaços da minha vida profissional. O fato de eu ser uma professora de educação básica e o fato de eu ter tido essa oportunidade de fazer um mestrado em estudos africanos, que, aliás, essa é outra coisa legal. O mestrado tinha uma perspectiva multitransdisciplinar. Então, era estudos africanos. Tinha história, geografia, literatura, ciência política, enfim. A gente aprendeu uma língua africana, que era o Kiswahili, essas coisas. Nossa, que maravilhoso. Muito bom. Não, foi incrível a experiência. E eu voltei querendo juntar, né, esses lados. E aí eu comecei a produzir material para a educação básica e a participar de cursos de formação de professores. Eu iniciei essa parte em que eu conseguia, então, né, juntar esses 2 campos da minha vida profissional. E eu acabei fazendo isso sempre. E isso tudo, eu voltei em 1990 para o Brasil e comecei a fazer esse trabalho, né? O primeiro curso de História da África que eu dei aí em nível universitário, aí já mesmo dentro da universidade, não eram cursos de aperfeiçoamento, nem de extensão, foi em 1992, no Maranhão. Maranhão criou uma disciplina obrigatória de História da África. E o que acontece, Thaís? Tinha gente da área de História, mas tinha gente de muitas outras áreas que ia fazer esses cursos. Quando eu fui dar esse curso no Maranhão, eu tinha um monte de alunos ouvintes. Porque era muito novo, né, para muita gente. Então, eu tinha alunos ouvintes de outros cursos. Eu ia dar aula enfim, tinha um bloco afro muito importante lá em São Luís. Maranhão tem um movimento negro muito forte, muito antigo. O Acomabu, eu dei aula no Acomabu,
eu dei aula eu dei aula no terreiro, porque eu estava dando um curso que era novo na universidade, as pessoas ouviam falar, diziam, tem uma professora que dá aula de África aí. Uhum. Aí eu, né, feliz da vida lá, conhecer as pessoas e levar as coisas e aprender muito, muito, muito. E é isso, essa experiência no Maranhão me modificou muito, me fez ver uma coisa que, assim, quando eu estudei África lá no México, quando eu voltei com as coisas todas e tal, de África, eu sabia da importância da história da África. Eu reconhecia a Uhum. importância da história da África para a história da humanidade. Eu conhecia a importância da história da África para a história do Brasil. Mas ainda eu não tinha, de fato, entendido a conexão com a história afro-brasileira. Uhum. Era isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Cara, sabe essa... Foi aí, com a experiência que eu vivi no Maranhão, que eu consegui juntar, entendeu? Uhum. Em que eu vi que muito do que eu queria entender e aprender sobre a África tinha a ver com tudo que eu vivi aqui. Uhum. E aí eu tomei contato, infelizmente foi tarde, né, hora? Já era os anos 90, enfim. Tarde, quer dizer, tarde, porque já estava acontecendo desde muito antes, com a força do movimento negro pedindo obrigatoriedade do ensino de história da África. Sim. É muito antiga essa luta, como você falou mesmo, Thaís. E É não muito só a longo. história, né, é tudo, é o patrimônio africano e afro-brasileiro no nosso país e no mundo, ou seja, tudo isso já estava na pauta. Uhum. Em 1981 tem uma foto que eu uso muito agora nos meus cursos, mas que eu adoro, uma imagem muito boa. Em 1981 estava tendo uma reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, aquela com aqueles cientistas majoritariamente da área tecnológica, lá em Uhum. Salvador. Eles fizeram, né, organizaram o congresso da SBPC, né? 1981, plena ditadura, tá? Então, o Congresso da SBPC ainda tinha aquele lugar político, os cientistas reafirmando a importância da liberdade, essas coisas que hoje a gente está tendo que fazer tudo de novo, né? Uhum. Então, aí estava rolando o Congresso da SBPC em Salvador, e aí ocorre uma manifestação, uma passeata linda do movimento negro baiano, que eles organizaram. E o que tem na frente da passeata? Umas crianças com uma faixa, né? Pelo ensino da história afro-brasileira. Eu Uhum. acho essa foto, que aliás é uma foto belíssima, máximo. Essa foto é o máximo. E ela representa isso. Em 1981 as pessoas já estavam, né? Uhum. E não foi de 81, antes de 81 já havia, né? E Sim, aí, então, sim. é isso que eu estou dizendo. Aí eu aprendi o quanto que eu devia, né? Aprender mais com essas pessoas que estavam ali lutando pelo ensino de história da África e história afro-brasileira antes de mim. E o quanto que eu devia aprender a juntar, né? Os Sim. dois lados. Bom, E é isso. como que diferencia? Então, minha pergunta era essa, assim, como que diferencia? Eu acho que não tem muito como diferenciar, né? A história da África com a história afro-brasileira, né? Essa herança africana na nossa história, né? Na nossa cultura, no nosso modo de ser, de viver, né? Como que você... É difícil diferenciar, né? Assim, evidentemente que aí alguém sempre diz, por exemplo, o candomblé, ele é brasileiro. É fato, a capoeira é brasileira. É fato, né? Enfim, evidentemente nasceram aqui em território nacional. Mas, assim, Sim. eles herdam, né? Tanto candomblé, né? Enfim, e a Umbanda, e o Xangô do Recife, e a Jurema, enfim. Todos herdam de África, né? São africanamente brasileiros. Eu lembro, não tem como não lembrar da Lélia Gonzalez e o conceito de americanidade. Ou seja, Uhum. estamos nas Américas, né, estamos mergulhados numa cultura ameríndia que é antiga e que também nos interpenetra. Estamos numa América que é africanizada
e, enfim, que também faz parte, né, dessa diáspora africana, que é parte da história da África. Até a coleção História Geral da África, que é essa coleção da Unesco sobre a história da África, agora vai lançar, né, um volume específico sobre diáspora. Já tinha antes alguma Maravilha! coisa, agora vai ser lançado, quer dizer, já está pronto, né? Vai ser lançado um volume da coleção História Geral da África voltado para a diáspora africana, porque é parte da história africana. Hoje, os historiadores africanos, né, enfim, os sociólogos, politólogos, todo mundo, né, que está estudando as sociedades africanas, reconhece, né, que a diáspora, que a vida dos africanos aqui não dá para ser separado, né? Sim, não tem como. Não tem como. Não tem como separar. Agora, o que a gente, assim, muitas vezes quando eu dou meus cursos, eu falo, gente, eu vou priorizar um pouco trabalhar com África da praia para dentro, né, do continente. Porque aí você prioriza para que a gente conheça um pouco mais dessas histórias, dessas outras histórias, né? Porque as histórias afro-brasileiras, bem ou mal, elas estão ali no nosso dia a dia. A gente acha que sabe mais, acha. Mas às vezes sabe. E muito provavelmente referências algumas a gente tem. Agora é muito mais difícil conhecer o que aconteceu e o que está acontecendo lá do outro lado do mar oceano, né? Sim. Aí, então, fala. Não, porque... Parando. Não, justamente, eu ia te perguntar, assim, a gente está trazendo a história da África aqui para o Brasil, né, que é um país que tem uma população, né, negra enorme, né, fora do continente africano, mas aí a minha questão também é como que a gente conecta os africanos à nossa afrodescendência, né, africana descendência, porque... né, no ano passado, né, quando eu estudei na Tailândia, eu estudei com alguns africanos, né? E agora, novamente, também estou estudando na Colômbia com outros africanos de outros países. E, assim, eu sempre trago a questão da história afro-brasileira, né? E muitos não sabem, não conhecem, não sabem nem que a gente tem essa história, né? Então... a minha questão é isso, como que a gente vai se conectando, né? Então, acho que muito, muito bom agora ter essa história né, esse livro da diáspora, né, que vai ser lançado pela Unesco, mas é isso, acho que como é que a gente vai se conectando, né? E aí o turismo, ele tem esse papel, né, tanto interno quanto externo, né? A gente precisa se conhecer mais, cara. Né? Os nossos parentes precisam conhecer mais também sobre a gente. Eu imagino, com toda razão, eles sabem pouco sobre essa história que a gente tem em comum. Né? Eu me lembro, eu dei aula de História do Brasil em Luanda, quando eu estive lá em 94, a primeira vez. E assim, para aqueles estudantes, né, era emocionante encontrar essa conexão. Claro que eles tinham uma noção, né? Obviamente que houve o tráfico atlântico, escravizados, mas não tinha uma dimensão. Gente, nós somos o país que por mais tempo e maior quantidade recebeu africanos e africanas escravizados do mundo, né? Assim, são números superlativos. E eram muitos, e eram, vamos dizer assim, e pegadas eram constantes, né? Então, é como se o país fosse reafricanizado a cada tanto e durante muito tempo. E, assim, a gente sabe, né? Mas quando a gente para pensar na dimensão e quando a gente compartilha com os africanos essas histórias e a sensação que a gente tem que é como se eles descobrissem, né? O quanto que a gente tem de história em comum. Eles e nós, que a gente também descobre. Só que isso que a gente tem, né, de estudar a história da África aqui como lei, a lei da 639 de 2003, né, que depois foi ampliada e complementada pela 11.645 de história indígena, a gente já tem aqui, pelo menos isso, com que se agarrar de alguma forma, né, republicanamente, a gente defende
muito, né? Ainda falta muito para que isso vire uma realidade completa, né? Então, Mas eu queria te perguntar, como é que você vê, né, ao longo desses anos, tem 13 anos de lei, né? Como que você vê essa evolução, assim, ao longo desses anos, dentro da área da educação, né? E também pensando, acho que na sociedade também, como é que a história afro-brasileira, ela também tem, de repente, trazido algum tipo de transformação para a sociedade, né? Pensando na consciência coletiva, assim. Você acha que você vê a transformação? olha, eu vejo mesmo, vejo porque eu estava lá atrás, quando não tinha. Então, Sim, eu brigo com os meus estudantes, eu já estava viva, né? Antes de existir a lei. Então, dá para perceber a mudança. Houve uma mudança. Muito, muito aquém do que a gente precisava ter. Falta muito para a gente chegar perto do que pode ser bom. Mas, assim, houve mudança, sem dúvida. A gente não pode, como diz o ditado, né? Jogar a água suja da banheira com o bebê junto. Ou seja, a gente sabe que falta muita coisa para que se implemente esse ensino mesmo, mas já se avançou bastante. Tem muito mais pesquisa, tem muito mais trabalho. Os livros didáticos, mal ou bem, mudaram. sim. Mudaram Não, mesmo. com certeza. Da minha época para cá, é outra história, né, que está se aprendendo na escola. Sim. Hoje, assim, um livro não é aprovado no PNLD se não tiver a África. Uhum. A África que está no livro é a África que a gente gostaria que tivesse? Em geral, não. Entendeu? Está lá. Isso já é um passo, assim. Eu acho que quando a gente diz assim, não mudou nada, continua tudo igual, é não reconhecer o tanto que a gente lutou e conquistou. A gente conquistou, né? A gente conquistou. Falta muito. Entendeu? A Constituição de 88 reconheceu as terras quilombolas e indígenas. Sim, mas Isso ainda falta muito, né, para caminhar, né? falta muito porque são pouquíssimos os quilombos reconhecidos. Sim. Mas está lá na Constituição. Falta uma lei ainda que é a lei que é importantíssima que trabalhe com a demarcação. Uhum. Mas a gente botou na Constituição de 88 e foram os movimentos sociais. A questão das terras quilombolas e o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Falta ainda também o gatilho da lei do racismo para a gente poder... Ou seja, a mesma coisa, a lei do ensino de história da África afro-brasileira. A gente conseguiu emplacar com muita luta, né, os movimentos sociais, em especial o movimento negro, mas falta. Essa é a minha avaliação, que a gente avançou, mas estamos no começo de uma caminhada. E não é uma caminhada simples, né, gente? A gente está lutando contra um racismo estrutural que ele está inserido na nossa sociedade, ele é um dos eixos estruturadores da desigualdade, né? Ele é um dos eixos estruturadores da opressão, da exploração das pessoas, portanto, ele não é pequena coisa nesse mundo, né? Então a gente vai ter ainda uma boa caminhada, mas eu acho que a gente já conquistou sim, e acho que está caminhando, né? Você vê, por exemplo, a coisa do mesmo patrimônio, o patrimônio afro-brasileiro. Uhum. Quando o Cais do Valongo é o primeiro patrimônio mundial brasileiro que é reconhecido por sua história afro-brasileira, pela história, inclusive, da escravização de africanos. É o primeiro. Antes tinha Salvador, tinha o São Luís do Maranhão, as cidades históricas de Minas, que evidentemente são patrimônios com presença, força e criação negra no Brasil. Porém, quando você... Mas não africana. Desculpa. A internet deu uma caidinha. Mônica... Vamos ver se ela volta. Não sei se foi ela ou eu. Caiu. Perdi você? A gente se perdeu? Congelou. Eu parei aonde?
Não, você estava falando do Cais do Valongo, que foi reconhecido, né, como patrimônio com a história africana também, né? E isso como parte da história africana, né, e negra no Brasil. E os outros patrimônios brasileiros antes? Outros patrimônios mundiais, perdão, como o Centro Histórico de Salvador, São Luís do Maranhão, seu centro histórico, as cidades Uhum. históricas de Minas Gerais. Evidentemente que ali tem muita presença africana. Sim, claro. Mas quando foi redigida a justificativa para esses patrimônios, não se usou, não se deu ênfase a essa história, porque era outro tempo. Hoje em Sim, dia, sim. é isso que eu estou falando da mudança. Hoje em dia, assim, não tinha de outra. Foi essa Sim, história negra brasileira que deu a argamassa para o dossiê do Carlos Valongo, que deu a força. Tanto que lá na Assembleia Geral da Unesco, em 2017, quando o CAIS é reconhecido, os representantes dos países africanos foram os primeiros a festejar e a aplaudir, porque entenderam que ali estava junto. E, ao mesmo tempo, na mesma Assembleia, Mbanza Congo foi reconhecida como patrimônio mundial. Mbanza Congo é a olha. capital do antigo Reino do Congo, na mesma Assembleia. Então, as ruínas Aham. de Congo entraram na mesma reunião que o Cardo Valongo. Olha que coisa Sim. forte, né? É muito emblemático, né? Mas, É. Mônica, tem duas questões aí também que eu queria trazer. Uma é a década internacional afrodescendente também, né? Que eu acho que também tem uma importância aí muito grande, né? Na Uhum. luta aí também de reconhecimento, né? Da história africana e dos negros, né? No mundo também. Uhum. Pensando aí no movimento mundial, né? Mas eu também queria que você falasse, que você teve uma fala sua que eu achei interessante, né, falando sobre essa questão, né, da candidatura do Cais do Valongo na questão do dossiê, né, que você fez parte da Constituição, que você fala sobre essa ampliação da história brasileira, né, a partir desse reconhecimento, né. Queria que você explicasse mais assim sobre isso. O que você está nesse momento, né, que a gente amplia aí também, né, a história brasileira, reconhecendo a história africana, né? Mas que também falasse da importância também, né, da década internacional afrodescendente também nesse movimento aí global de trazer a história africana também, né, aqui no Brasil e em outros lugares. Pois é, então vamos lá, cara. Olha, é tanta coisa, né, que a gente pensa e fala quando abre essas questões, né? É como se a gente abrisse, né, um atlas diante do olhar da gente, né? O mundo se abre como um atlas na nossa frente. Mas, bom, não dá para falar da história do Brasil, não dá para entender a história do Brasil sem entender a história da África. Então, esse Uhum, reconhecimento é um reconhecimento que é fundamental. Não há como se entender o Brasil sem entender a história africana. Me uhum, lembro que o embaixador Alberto da Costa Silva, que é o africanista, né, sim, dos mais importantes do Brasil, né, ele dizia que é muito mais importante para nós brasileiros conhecer as fontes e formas de poder do Ngola Aquilwande, que era o soberano, né, do, 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 do do reino de Angola, né, que depois deu o nome Angola para o país, do que os reis Luíses da França. Não que os reis Luíses da França não sejam importantes, são. Mas para nós, brasileiros, o Angola Aquilwande tem muito mais a nos explicar sobre o nosso país. Entendeu? uhum, E repito, não se trata de fazer uma opção exclusivista, mas priorizar. E, de fato, a história da África ela deve ser uma prioridade. A história afro-brasileira deve ser uma prioridade. Primeiro, porque a gente tem um profundo desconhecimento. E segundo, uhum. porque a conhecer essas histórias vai nos ajudar a entendermos, né? A entender Tem passagens noção. inteiras da história. Entender
fatos e processos históricos que até então estão desconhecidos ou tão mal explicados, né? Portanto, se aproximar dessa história é ter um conhecimento muito mais completo e mais complexo da nossa sociedade no Brasil e nas Américas Negras. Também vamos dizer que a gente se deve conhecer mais sobre o continente americano. Com certeza. Desenvolvemos pouco o nosso sentimento de parentesco com os nossos vizinhos, que também compartilham, né, de uma série de histórias com a gente. Sim, do Caribe, principalmente também, né? Exatamente. Exatamente. Essas são histórias que a gente ainda precisa se apropriar, né? E vai assim, na medida que a gente vai conhecendo essas histórias, a gente vai se reconhecendo nelas e reconhecendo parte da história brasileira. Sim. E hoje, né, a gente ainda está caminhando com passos de bebê, né? No contato mais próximo com a história africana no nosso território, nos nossos territórios. A gente precisa aproximar isso mais da gente e irmos crescendo, né? Irmos crescendo. É necessário que a gente reconheça, que ilumine os lugares de memória dessa história nos espaços urbanos e rurais do nosso país. É necessário que a gente ilumine aspectos dessa história nos espaços museais. Sim, com certeza. E aí eu queria te perguntar, então, também em relação como que a gente pode, a partir da educação, né, trazer esse direito à memória, né, o direito à memória, cultura, né, das comunidades quilombolas, por exemplo, né, o direito à memória afro-brasileira, né, em diversos outros espaços. Olha, primeiro a gente tem, né, essa questão das leis, né? Eu falei agora há pouco da lei 10.639, da 11.645, e existe também toda uma legislação educacional para as escolas em comunidades quilombolas, que é toda uma especificidade, e essa especificidade inclui esses conhecimentos, né? Inclui a divulgação e a aprendizagem sobre essa história. Portanto, trata-se de uma lei que precisa ser implementada nas comunidades quilombolas. As escolas quilombolas precisam ter seus projetos pedagógicos vinculados a essa questão, né? Esse é um lado importante, né, para ser visto, trabalhado. Por outro lado, a gente tem que conhecer mais sobre os nossos quilombos. Né? Temos inúmeros quilombos urbanos e próximos à cidade e que merecem ser visitados, que as escolas devem fazer com que os estudantes se aproximem. Tudo eu fico falando, né? Penso sempre no tempo de pandemia que a gente está vivendo, mas também acredito que essa é uma situação excepcional que vamos ter. Vamos superar esse tempo de isolamento. E aí vai ser a hora de nos encontrarmos. E na hora de nos encontrarmos, novamente, eu acho que a gente tem que priorizar alguns encontros, né? Priorizar umas conexões. Uma das conexões que eu acho que a gente tem que priorizar é essa, com as comunidades afro-brasileiras, as comunidades quilombolas. Esses encontros que fazem da nossa história algo muito mais rico, né? Eu acho que assim, as escolas têm que levar os seus estudantes no Museu da Maré, têm que levar seus estudantes, que é máximo, no Museu do Samba, né? Ali na Mangueira. Ou seja, tem que haver um esforço, né? de que a educação realmente conecte. Agora vou tomar de empréstimo o seu nome, né? Conecte esses territórios, né? Educação que seja um meio
para conectar esses territórios de uma forma mais intensa, né? De uma forma mais permanente, sistemática. A Conectando Territórios, ela surgiu aí a partir dessa demanda em relação ao ensino, né? Eu comecei levando estudantes, né, para visitar comunidades quilombolas, né, lugares de memória também. Mas eu acho que também existe uma resistência muito grande, né? Quando a gente fala também em relação a comunidades urbanas na cidade, muitos voltados a estereótipos, né? E aí que estão ainda muito relacionados também com alguns marcos da história, assim, né? Como que a gente desmistifica, né, esses estereótipos, né, fazendo com que as pessoas se conectem a esses locais, né? Tem assim, uma das vias, né? Uma das, não é a única. Uma das vias é pelo, vamos dizer assim, pelo afeto, pela via do afeto, que é a via da emoção. Então, Sim. quando esses estudantes nesses locais, crianças e adolescentes, são apresentados a algo que deflagre emocionalmente, né? Uma sensação boa, né, de reconhecimento, de admiração, de encantamento, isso daí é meio caminho andado para você entrar com conhecimento. Né? Sempre essa via é uma via importante. Então, quando você leva e vê algo relacionado à arte, à música, né, enfim, ao conhecimento sobre as ervas, tudo isso, né, podem funcionar como caminhos de você se olha aqui, olha esse mundo aqui, né? Experimenta, né? Canta isso, toca, dança, ou seja, são estratégias de aprendizagem. Eu, no meu tempo de sala de aula de educação básica, eu usei muito disso, né? Para poder ganhar os corações, né? Porque nessas faixas etárias, sobretudo na infância e na pré-adolescência, é essa via do afeto que abre as portas para a aprendizagem. Não pode ser ficar só no entusiasmo emotivo também. A gente tem que transformar isso em algo maior, em algo com bases sólidas. Então, a gente vai ter que puxar dessa emoção, dessa identificação que acontece muitas vezes, né? Alguma possibilidade de futuro. Eu estou agora pensando que esse é um gancho que é muito importante. Quando aqueles jovens, aqueles pré-adolescentes percebem que ali existe uma chance de futuro diferente do futuro que ele está vendo. Porque o que acontece hoje? A maioria dos jovens, sobretudo os jovens pobres, né, e nossos parentes pobres, empobrecidos, melhor dizendo, né, é uma desesperança total. Então, quando a gente chega com uma história dessa, e essa história ainda por cima te dá alguma esperança, algum olhar para o futuro, é isso. Né? É isso que mobiliza. Né? Estava pensando agora no documentário do Emicida. Né? Como Emicida, é maravilhoso, né? Amarelo. Sim. Como é que ele fala que ele está preocupado com o futuro, é isso, né? Ele está... Porque isso é uma das chaves. A gente que vive buscando o passado, né, os historiadores, né, ficam ligados no passado, né? Mas para explicar o presente o tempo todo. Porque é o passado presente, né? E passado presente, mas também como que a gente, a partir daqui, olha para o futuro, né? Transforma o futuro. Com as visitas, né? Na verdade, com o turismo, eu acho que ele também favorece muito para os dois lados. Eu acho que, assim, tanto para as comunidades também, né? Que estão ali contando a sua história, contando a sua história, né?
Na verdade, o estudante também, né, que está ouvindo e se conectando, eu acho que é um encontro ali, né, você está falando de afeto, mas eu acho que é um encontro de reconhecimento, né, dos dois lados, porque tem, acho que essa questão um pouco também do espelho, né, Uhum. que eu lembro uma visita que aconteceu no Campinho, que tinham uns moradores mais jovens que eles não queriam aprender o artesanato, né? Com as mães, né, que faziam artesanato. Mas eles receberam estudantes da mesma idade que foram lá aprender a fazer o artesanato, né? Viram a mãe fazendo oficina com os estudantes. E aí, a partir daí, eles quiseram, sabe, aprender também, né? Porque eles estavam vendo pessoas de fora indo lá conhecer a história deles, aprender o que a mãe dele estava fazendo e ele não estava querendo, né? Então, eu acho que tem essa coisa também de você reconhecer, né, o valor que você tem, né, a história que você tem, né? Eu acho que esse é um dos fatores assim que são importantes assim para a gente reconhecer a nossa ter um pouco autoestima também, né? E conhecer o passado, porque a gente não sabe do nosso passado, né? A população afro-brasileira não sabe. Isso pensando na minha história familiar, eu nunca soube nada da história da minha família, né? Então, por um lado, eu não me sentia tão pertencente também, sabe? À história brasileira, né? De uma certa forma. Então, quando a gente começa a ter esse contato, né? A realmente entender, eu acho que a gente entra nesse lugar de pertencimento, né? Ao sistema como um todo, né? Porque isso tudo que a gente está falando é a história do Brasil, né? A história do Brasil. Aquela máxima, né? Quem não conhece, quem não sabe do seu passado, não vai conseguir olhar o futuro, porque não vai se sentir parte de nada, né? E isso, Sim. quando eu falo do afeto, é no sentido também de afetar as pessoas. Não é só o afeto amoroso, né? É o afeto, eu me modifico a partir daquele contato, né? Eu saio de lá diferente. Eu vi aquela cena, os que estavam aprendendo lá a fazer o artesanato me despertou, aquilo me afetou, e aí eu vou querer aprender também, porque eu vou ter esse lugar de importância. É isso que você falou, isso é chave também. A gente dá o lugar de importância que é devido a essa história, a essas culturas, né? É a diferença entre saber que existe e reconhecer. O reconhecimento é muito mais profunda. Então, você pegar esse conhecimento e colocar ele no alto da sua estante, né? Do lado dos livros mais importantes, usando a imagem da biblioteca. Mas é muito isso mesmo. É quando a gente começa a entender que essa história africana e afro-brasileira, a história negra no Brasil, ela é linda, e ela é forte, ela é absolutamente criadora, né? É isso, né? O samba era muito moderno no início do século XX, né? Estava acontecendo o Harlem Renascense lá no Nova York, aqui estava surgindo o samba, com toda a sua sofisticação, né? Então, isso olhado dessa perspectiva, visto desde essa perspectiva, isso muda tudo. Você começa a perceber, né, que aquelas pessoas não era aquele olhar de desprezo da época que foi construído, marginais, né? Enfim, um ritmo pouco sofisticado, ao contrário, sofisticadíssimo, elaboradíssimo e moderno. Uma riqueza, né? É isso. Então é isso. O artesanato que se faz, né? A arte que se faz, melhor dizendo, no quilombo, né? É também uma arte elaboradíssima, trabalhosíssima, né? A culinária e outras artes, né?
a capoeira, o toque do berimbau. Lembro há poucos anos atrás uma polêmica em torno do berimbau. Gente, berimbau é dificílimo de tocar. Aham. Pois é, vai tentar tocar berimbau. Vai tocar, mas É uma corda só, né? Se você para pensar, é uma corda. e os caras tiram uma série de sonoridades com aquele instrumento É magnífico. super complexo. Então é isso, é esse reconhecimento da importância, do valor, da complexidade que essas histórias, essas culturas trazem para nós. E sabe, Thaís, todo mundo ganha com esse reconhecimento, inclusive os não Sim. negros. Todo mundo ganha. É, Entendeu? porque você tá. Porque todo mundo perde com essa ignorância, né? Sim, Todo mundo perde. Claro que sim, alguns mais que outros, certamente. Não estou falando que é igual, mas todo mundo perde, perde. Da sim. mesma forma, todo mundo ganha com o reconhecimento do valor, da importância, da beleza disso tudo, entendeu? Essas são questões que sempre me despertam quando eu penso, né, nas coisas que ainda tem para fazer, né, no muito que a gente tem que iluminar, Muito visibilizar. trabalho pela frente, assim, mas o papel da história aí também, né, nas resoluções de conflito, né? Eu acho que é isso, a gente, a partir do momento que você tem contato com essa memória e você consegue entender, né, o que aconteceu, né, no passado, né? Você reconhece o que a gente é no presente, né? Certamente, certamente. Né, as pessoas, quando tomam conhecimento, você falou, você sabe pouco da sua história familiar, eu também. Então, assim, onde é que a gente perdeu isso daí, né? Para Uhum. trás, quem são esses nossos parentes, dos quais a gente não tem nenhuma informação, né? E o que saber disso vai nos mudar? Vai mudar tudo. Uhum. Vai mudar tudo. Sim. A gente vai se sentir fazendo parte de uma família maior que a gente de muito tempo atrás. Né? A Uhum. gente vai se identificar nos lugares e nas histórias. Isso vai dar uma força incrível para nós todos, né? Que pudermos encontrar mais informações sobre a história dos nossos ancestrais. Né? Então, isso, Thaís, é uma coisa que. Por que o turismo de memória é um turismo tão importante? Que cresce hoje em dia no mundo todo. Né? Porque Hoje, traz a questão do reconhecimento, né? E aí você inclui o que foi excluído da história, né? E você inclui toda a população que foi excluída, você inclui tudo, né? Nós somos parte de um todo, né? A gente foi excluído, mas agora a gente precisa estar nesse todo. e as pessoas precisam se alimentar dessas inclusões, né? O turismo de memória é isso, é um encontro com a sua própria história. Por isso que as pessoas se emocionam tanto, vão, querem ir, querem conhecer, entendeu? E isso vale para outras histórias, né? Vale para outras histórias também. Não só, né, as afro-brasileiras e africanas, mas assim, no caso específico, a gente tem que investir nisso, porque, e eu não estou falando mercadologicamente apenas, mas eu acho que a gente tem que investir porque isso gera um outro tipo de riqueza, né? Primeiro vai Sim, permitir que as populações locais comecem a se apropriar e a fazer, né? Enfim, a roda da economia girar a favor delas, assim a gente espera. são muitas transformações, né? Não só econômicas, sociais também, né? Culturais, de valoração também, de reconhecimento, né? É, tem uma riqueza ali que não dá para medir, né? Que é aquela riqueza exatamente interior. Agora tem um lado mesmo, né? Tem o lado mesmo de que é uma área passada essa, né? Quando a gente já tiver a vacina e pudermos viajar livremente pelos territórios, eu acho que esse é um turismo que tende totalmente a crescer e aí precisa ser muito bem feito e bem pensado, precisa ser sólido.
Não pode ser um negócio ali, mais ou menos, né? Isso tem que ter um investimento do Estado, porque vai ter um retorno, e tem que ter uma participação local, e tem que ter as pessoas bem preparadas para trabalhar com isso, né? É Sim. uma... É um outro trabalho longo pela frente, né? Mas a gente vai construindo aí aos poucos. Por isso que é importante, acho que sempre em primeiro lugar, por isso que eu falo da importância da educação sempre em primeiro lugar, sabe? Em relação ao turismo. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu gostaria de te agradecer imensamente, Mônica, por esse convite, pelo seu aceitado o convite, pelo seu tempo também, todo o seu conhecimento. Eu sou sua fã, muito mesmo. É recíproco. Eu também sou sua fã, Thaís. E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você, estou muito feliz de estar sendo escutada pelas pessoas que passam aqui pelo seu espaço no Instagram enfim. Pode me chamar outras vezes que eu vou voltar sempre. Ah, eu vou te chamar. Muito obrigada, Mônica. E E da para mesma todos que. forma, quero você sempre em diálogo com meus estudantes na universidade, porque eu acho que eles têm muito a aprender com você, né? Assim, você é daquelas pessoas que estão aí para tornar o mundo com mais luz, com mais beleza, entendeu? Com mais conhecimento, com mais sabedoria. Obrigada. Ah, muito obrigada, muito obrigada. A gente está caminhando junto, todo mundo aprendendo junto, né? Caminhando junto. Mas é isso, muito obrigada mesmo. A live vai ficar aqui gravada, né? E é isso, estamos conectados. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, querida. Tchau. Tchau, Mônica. Obrigada. Eu que agradeço.